Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Espaço Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje vamos falar sobre implantodontia. Para isso, eu convidei o Dr. Alexandre Sevilha, que é especialista no assunto. E agora eu converso com o Dr. Alexandre Sevilha, que é da clínica Sevilha Odontologia Especializada. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo em ordem. Um prazer estar aqui, Roseli. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre implantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre implantes, que é uma das minhas especialidades, né? Uma das áreas que eu trabalho lá na clínica. Então, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente em que situação que a pessoa pode fazer o implante. Ele é assim, eu sou especialista, né, na área de implante e na área de periodontia, que é uma área de cirurgia gengival. Em que situações que a pessoa pode fazer um implante? Toda vez que ela perdeu um dente. O implante, o que é um implante? É uma raiz artificial feita de titânio, um pininho de titânio que a gente vai colocar para substituir a raiz do dente, daquele dente que foi perdido. Então pode ser usada para substituir um dente, a pessoa caiu, às vezes bateu, perdeu um dente, às vezes a pessoa perdeu vários dentes do mesmo lado, ou então aquela pessoa que perdeu todos os dentes da boca. Então o implante ele pode ser feito em qualquer uma dessas situações. Toda vez que o paciente tem a ausência de um dente, a gente pode estar fazendo um implante. Vai depender muito do que? Antes de fazer o implante, a gente tem que fazer uma radiografia ou uma tomografia, um exame de imagem para a gente poder avaliar a condição de osso do paciente. Se ele tem bastante osso, a altura do osso e a espessura do mesmo. Até para a gente poder calcular o tamanho do implante. Porque o implante ele é um pininho, né, de titânio, como eu te falei. Então, assim, tem a altura dele é variável, o diâmetro dele é variável. Então, assim, para a gente poder planejar certinho o caso. E com relação a qualquer pessoa, por exemplo, uma pessoa de mais idade ou uma criança que mesmo que já tenha perdido o seu dentinho de leite, já está com o seu dente definitivo, recomenda-se também nesse caso fazer o implante? Crianças muito pequenas que ainda não cessaram o seu crescimento ósseo, a gente procura evitar, a gente procura manter o dente de alguma outra forma, com um provisório, uma prótese, para depois estar fazendo o implante, né? Agora sim, tem idade limite para fazer o implante? Não, eu já atendi pacientes de 78 anos, de 80 anos que estão fazendo o implante, que querem mudar de vida, não aguentam mais ficar naquela prótese solta, não comer direito, então eles estão querendo fazer. Não tem idade limite para fazer de maneira alguma. Qualquer pessoa que perdeu pode estar fazendo o implante. Com relação a algum problema de saúde que a pessoa tenha, por exemplo, diabetes, que a gente sabe que exige bastante cuidado, né? E também os problemas cardíacos. É assim, sempre que a pessoa chega lá no consultório, lá na minha clínica ou em qualquer outra clínica, é sempre prudente a gente avaliar a condição sistêmica, a condição de saúde geral do paciente. Então, quando o paciente chega para mim, o que eu costumo fazer? A gente costuma pedir, primeiramente, a radiografia, a tomografia, para ver se tem essa condição de osso. Então verificamos que tem, vai dar para fazer tranquilo. Então, eu costumo sempre pedir, eu encaminho o paciente para um médico. Às vezes ele já tem um médico, um cardiologista, então a gente encaminha o paciente para ver como que está a saúde geral. A pressão dele, se está boa, se ele está fazendo algum outro tratamento, se ele está tomando alguma medicação. Sim. E a gente sempre pede também um exame de sangue para ver como é que está. Isso, exatamente. A diabetes e também uma coisa extremamente importante durante a cirurgia, que é a coagulação. Que é aquele que você faz um cortezinho, aquele tempo que a pessoa volta para estancar o sangue. Porque se tiver algum problema, pode dar problema durante a cirurgia. Entendeu? Então todos esses cuidados a gente tem que ter antes de fazer a cirurgia, porque a cirurgia do implante não é uma cirurgia emergencial que precisa ser feita de imediato, é uma coisa que assim, que eu sempre aprendi, eu trago isso comigo desde a especialização, desde quando eu trabalhava com excelentes profissionais, é assim, metade é planejamento, aí a outra metade é a execução do tratamento. Então sempre que a gente for fazer, pede a tomografia, conversa com o paciente, explica o tratamento, pede um exame de sangue, aí depois a gente vai fazer o tratamento em si. Você falou da diabetes. O grande problema da diabetes, o paciente que tem aquela diabetes, que não controla,
que não faz uso de medicação, que às vezes não sabe que tem. Certo. Então, por isso que a gente sempre pede esse exame. Qual que é o grande problema do paciente diabético? A cicatrização. Então, a cicatrização, geralmente, do paciente diabético, ela é retardada, ela é bem atrasada, demora para fazer. Então, assim, a gente faz cirurgia em paciente que está com a diabetes alta? Não, preferível que não. Encaminha ele para o endocrinologista, faz um exame de sangue, vê como é que está. Controlou, está tomando a medicação, aí depois a gente faz esse tratamento com implantes. Paciente que tem problema cardíaco, geralmente assim, vai no cardiologista, o cardiologista autorizou, tá tudo em ordem, tá tomando, qual que é o problema cardíaco que ele tem? Primeira coisa que a gente tem que ver. Geralmente é pressão alta, que atinge todo mundo, mas assim, sempre antes da cirurgia, a gente afere a pressão para ver como é que tá. Tá tudo em ordem, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gosto, em todos os casos, seja diabetes, seja pressão alta, seja qualquer outro problema sistêmico que o paciente tenha, encaminhar para o médico para depois a gente fazer a cirurgia. Porque é uma cirurgia que não tem pressa e é importantíssimo fazer o planejamento. Quando se planeja certo, evita-se todos os problemas possíveis. Com relação a uma pessoa que pode até não ter um problema cardíaco aparente, mas você recomenda fazer aquele teste cirúrgico ou risco cirúrgico? Porque às vezes tem pequenas cirurgias que às vezes a pessoa é obrigada a fazer, né? Mas no caso do implante também há essa Por isso que eu sempre encaminho para o médico. Entendi. O médico me autorizando, aí eu fico mais tranquilo para fazer as cirurgias. Né? Então depende não só de você, mas também de um profissional. Vai depender da conversa. Primeiro você tem que sentir o paciente, como é que ele está. A gente analisa o paciente da hora que ele entra no consultório, entendeu? Então às vezes, esse dia entrou um senhor bem magrelinho, assim, tal. Na hora eu já perguntei, o que aconteceu? Qual é o problema? Ele falou, eu tive câncer há uns tempos atrás. Então você já percebe, você já faz essa análise antes do paciente sentar na sua cadeira. Mas assim, todo paciente faz o exame de sangue, encaminha para o médico para não ter problema nenhum depois. Doutor Alexandre, explica para a gente então como que funciona o implante. Certo. Zeli, eu trouxe um modelinho aqui para gente, só para ilustrar para a gente como é que funciona o implante, o que é um implante. Então aqui, gente, vocês estão vendo, é um dente natural, é um molar. Desse outro lado aqui, ó, esse dente aqui, ó, que eu vou apontar com a caneta, a gente está vendo um pré-molar. Isso aqui no meio é um implante. Tá? Eu vou tirar a prótese aqui de cima dele para vocês conseguem ver. Isso é um implante. Eu vou fazer uma comparação para que vocês entendam bem assim, de maneira bem simples. Um implante é como se fosse uma bucha. Sabe quando a gente vai colocar um quadro na parede, a gente faz um furinho, põe a bucha e rosqueia o que a gente quer em cima, tá? Então assim, ó, isso aqui, ele é um parafusinho, tá? Quando eu falei que a gente faz aquele exame de imagem, é para ver essa altura de osso aqui que eu tenho. E eu quero ver também se eu tenho a espessura de osso necessária para a gente colocar um implante. Então, o implante é essa pecinha de titânio. Posso e ela interromper um pouco? Pode. Você falou que vocês fazem os exames para saber a espessura do osso. E caso a pessoa não tenha o suficiente? Caso ela não tenha o osso, aí a gente tem que fazer um procedimento de enxerto ósseo. Aí a gente pode usar um osso particulado ou um osso do próprio paciente. A gente tem algumas regiões que a gente tira, pode ser na região do mento, de área retromolar, várias outras regiões a gente pega e coloca naquela área desejada. Para quê? Para a gente ganhar tanto em altura ou espessura, para depois estar fazendo o implante. Voltando aqui no implante. Então a gente coloca, tá, esse pininho aqui. Geralmente são divididos em duas etapas. Tá? A primeira, que é a parte da colocação do pino, e depois a parte que é a colocação da prótese sobre o implante, que é uma prótese que vai ser encaixada ali em cima, tá? Então essa prótese, gente, a gente procura fazer de acordo com a anatomia dos dentes aqui, tá? Então eu vou virar para vocês verem assim, para dar um aspecto natural, para não parecer que é um implante, tá? Esse aqui é um modelinho que eu costumo usar bastante para os pacientes, para que eles possam entender de maneira bem legal o que é um implante. É isso. Então, é essa pecinha de titânio que a gente coloca e em cima a gente vai colocar a prótese. Tem outro modelinho aqui que eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho, que é assim, ó, aquela ali no caso da pessoa ter perdido um dente. Esse outro aqui, ó, é no caso da pessoa ter perdido todos os dentes na parte de baixo. Então, eu vou tirar a prótese aqui em cima, e eu vou mostrar para vocês que isso aqui é como se fosse o osso de uma pessoa,
tá? E aqui nós temos uns implantes mesmo, que eles são desse tamanho aqui, ó. Temos 5 implantes aqui na parte de baixo. Digamos que a pessoa perdeu todos os dentes na parte de baixo, tá? Então isso aqui está imitando a mandíbula da pessoa. Então a gente colocou 5 implantes e aqui em cima a gente coloca essa prótese, ó, que é uma prótese como se fosse uma dentadura, uma prótese feita de resina, extremamente muito boa, de excelente qualidade. E aqui embaixo ela tem essa barra. Essa barra, ela vai encaixar perfeitamente sobre a estrutura dos implantes. E essa barra ela vai ficar fixa. Aqui atrás a gente coloca um parafusinho, tá? Para segurar ela, para que ela fique fixa e não tenha nenhum problema. Fique firme, né, doutor? Exatamente. Então essa aqui, para quem no caso da pessoa ter perdido todos os dentes, e aquela outra ali, no caso da pessoa que perdeu um dente só. Entendo. Doutor, para aquelas pessoas que já perderam os dentes há bastante tempo, mesmo assim elas conseguem fazer o implante? Conseguem fazer. Novamente, fazer um exame, ver se tem osso e aí a gente consegue realizar. Você perguntou do processo, como que é feito? Muito simples. A gente pega, faz uma anestesia local. É tudo feito lá no consultório, lá na clínica. Mesmo. Isso. Uma anestesia local como se fosse uma anestesia. Quem já tomou anestesia no dentista sabe, como se fosse uma restauração, alguma coisa. Anestesia local, a gente faz um cortezinho mínimo na gengiva, super tranquilo. Faz um furinho no osso, coloca o implante e dá um pontinho. É só isso. Geralmente a gente faz o exame antes, ver se está tudo em ordem. Dá uma medicação pré-operatória para o paciente, né, para o paciente, exatamente. Dá um analgésico para a pessoa, assim, a hora que passar a anestesia, a pessoa já não está com dor. Porque o grande medo hoje, doutor, vai doer. Vai doer. Entendeu? O paciente às vezes não pergunta nem o preço, ele pergunta, vai doer? Vai doer. Né? Esse é o grande medo. E eu também, se eu tivesse que sentar lá fazer um implante, a gente fica com medo. É claro que a gente fica receoso. Vai mexer, ainda mais um procedimento, às vezes, doutor, vai colocar 5 implantes de uma vez na minha boca? Mas é tranquilo. Mas é comum fazer os 5 de uma vez, igual nesse caso que com certeza. É até melhor, né? Abre, todos faz os 5, às vezes já molda e às vezes a gente já consegue colocar a prótese dentro de 2, 3 dias, a gente já consegue estar com a prótese pronta. Eu imagino que seja muito gratificante, né? Com certeza. Ver a pessoa sair da sua clínica. O mais gostoso é quando o paciente sai de lá feliz. Que ele sai, doutor, ficou legal. Que a gente devolve um sorriso para a pessoa, a gente devolve a pessoa às vezes usou prótese muito tempo, aquela prótese que fica sambando na boca, que não para, aí a gente faz esse tratamento, a pessoa sai sorrindo de lá. Doutor, voltei a ir no baile. Doutor, tô comendo melhor. Tem uns pacientes que até com minha autoestima tá melhor, entendeu? Melhora de maneira geral o quadro do paciente. Tá certo. Doutor, nós vamos agora para um rápido intervalo, vamos para os nossos apoiadores e na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto e também sobre carga imediata. Jóia. Tá certo? A gente volta rapidinho. Bom, de volta com o nosso programa Espaço Saúde e Bem-Estar. Eu estou conversando com o Dr. Alexandre Sevilha, que é um dos sócios proprietários da clínica Sevilha Odontologia Especializada. E agora nós vamos falar sobre carga imediata. A gente está falando, para você que está acompanhando o programa, de repente ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre implantes. E um dos procedimentos que é feito na implantodontia é carga imediata, né, doutor? Hoje em dia ouve-se muito falar assim, o pessoal faz muito propaganda em cima disso, né? Venha e já coloque o seu dente. Dá para fazer isso? Dá. E você recomenda? É joia. Cada caso é um caso, é o que eu sempre falo, cada caso é um caso. Às vezes o paciente viu no Dr. Google, né, que eu costumo falar, então ele viu lá, ele fala, doutor, eu quero, ele já chega, eu quero isso. Não, mas peraí, às vezes não dá para fazer isso. O que é a carga imediata? É quando a gente coloca o implante e na mesma hora a gente já coloca o dente, já coloca a prótese em cima. Vai tudo depender da cirurgia. Se o implante travou bem, se a cirurgia foi muito bem sucedida. E não demora um certo tempo para aquele pino aderir ao osso? Exatamente, então são 2 etapas. Ou a gente faz o implante, espera mais ou menos de 5 a 6 meses e depois faz a prótese. Ou então a gente faz a carga imediata, que já coloca o implante e daí na mesma hora já coloca a prótese em cima. Vai depender de cada caso. Cada caso é um caso.
Mas, doutor, o mais comum então é a pessoa, existe os passos certos para serem dados para quem vai fazer esse procedimento. Quais são os passos? Primeira fase, a fase da cirurgia. Certo. Faz o implante, deixa o implante ósseo integrar. O que é ele ósseo integrar? Você colocou um pininho ali, ele é de titânio. Em volta do implante ele vai formar osso. Certo. Então esse período até as células se aderirem e formarem osso em volta dele, demora aí de 4 a 6 meses mais ou menos. Passou esse período, o implante está lá, está unido, está fixo, jóia, não deu problema nenhum, aí a gente vai fazer a etapa da prótese. Então geralmente eu prefiro fazer assim. Quando a gente faz a carga imediata, que já coloca o implante, já coloca o dente, tem uma probabilidade um pouquinho maior de ter um insucesso no tratamento. Mas hoje em dia, qualquer tratamento aí, a gente tem taxas superiores a 99%. Então, assim, vai dar certo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Doutor, agora eu gostaria também de falar sobre alguns mitos, né? Vamos lá, vamos esclarecer. Vamos esclarecer, né? As pessoas comentam, eu ouço muito falar que implante dói, a cirurgia do implante. O que você diz? Não dói. Não dói? Não dói. Fica tranquilo que não dói. Faz comigo que não dói. Não, você promete, né? É assim, ó. A gente sempre procura dar uma medicação antes do paciente fazer. É que você comentou. Isso. Faz a cirurgia dentro do protocolo, dentro das normas, com toda a biossegurança. Passa uma medicação pós-operatória para o paciente, passa um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para dor. E o paciente, importantíssimo isso, que o paciente siga as instruções que a gente passa. Na grande maioria das vezes, eu estou falando da minha experiência, nunca tive problema com dor. Nossa, claro que fica aquele incômodozinho, porque mexe na região, um incômodozinho, mas assim, dor excessiva, graças a Deus, nunca tive problema. Existe, doutor, implantes que podem ser rejeitados? É assim, a rejeição é um mito. Uhum. É assim, o pino do implante ele é de titânio, ele é um material biocompatível, ele é compatível com o nosso organismo, desde que ele esteja estéril, né? Uhum. Eu posso colocar ele embaixo da minha pele que ele vai ficar lá. Certo. Quando a gente faz a cirurgia, fala, mas eu já conheço gente que perdeu o implante. Sim, com certeza. Quando você coloca o implante, podem haver alguns outros problemas que levam a pessoa a perder o implante. Ou a cirurgia não foi feita de maneira correta, foi feito alguma coisa que não estava dentro da técnica. O paciente pode ter um problema de saúde sistêmica que às vezes ele nem sabia, que às vezes não foi visto antes. Detectado, né? Isso. Ou então, que às vezes acontece por razões desconhecidas. Às vezes você faz o implante dentro da técnica, o paciente segue as instruções tudo e às vezes não dá certo. Mas assim, não é que o implante é rejeitado. Alguma outra coisa aconteceu para não ter dado certo. Para não ter dado certo. O implante. E nesses casos em que a pessoa perdeu o implante, ela pode fazer novamente? Pode. O implante, você tira ele, Sim. Às vezes pode até colocar um enxerto na região, espera alguns meses para voltar a formar osso, porque igual quando você tira um dente, né, ou você tira um implante, vai voltar a formar osso ali. Então espera formar esse osso de novo, dá um tempinho e depois pode ser refeito o implante no lugar, sem problema. Tá certo. E normalmente estuda-se para ver o que aconteceu para a pessoa ter perdido o implante, para que não ocorra novamente. Exatamente. Né? Na próxima cirurgia tem que ser um pouquinho mais cauteloso para que não haja problema de novo. Tá certo. Doutor, e para aquelas pessoas que fumam? Disseram que exige um cuidado maior. Às vezes lá nos Estados Unidos o pessoal até exige assim, que para qualquer procedimento odontológico o paciente fumante assine um termo que ele tem 50% de chance de dar errado. Nossa, tudo isso? Assim, em alguns lugares eu já até vi esse documento, um dentista que trabalhava lá. Por quê? O fumo não traz nada de bom, só traz problemas. Geralmente quando o paciente é fumante, aquele fumante pesado que fuma bastante, a gente pede para que ele tente parar pelo menos uma semana antes da cirurgia e uma semana depois. Ou então, porque parar é bem difícil. Para quem fuma muito. Para quem é viciado, exatamente. Né? Então assim, fumar o menos possível. Sim. E até principalmente depois da cirurgia. Não só pelo calor que gera na boca, pela fumaça que é tóxica e também pela sucção. Sucção. Né? Que às vezes você faz uma cirurgia delicada no lugar, toda vez que ele faz, ele pode tirar aquele coágulo, aquele tecido que está cicatrizando, ele pode ocorrer algum problema por isso. Impede a pessoa de fazer o implante? Não.
Não, ela pode fazer, mas tem que ter alguns cuidados a mais para que não ocorra nenhum problema. Tá certo. E a gente sempre pede para o paciente depois também higienizar bastante a região da cirurgia. Escovação com Listerine, para manter aquela região limpa. Higienizada, exatamente. Né? E com relação àquelas pessoas que já perderam mais dentes, é mais complicado fazer o procedimento? Não. Às vezes é mais simples até. Às vezes a pessoa não tem nenhum dente, a gente vai fazer aquela prótese igual eu mostrei aqui na parte de baixo. Às vezes é mais tranquilo fazer aqueles 5 implantes. De uma vez só. De uma vez só, do que às vezes fazer uma região em cima, que a gente tem que fazer um enxerto, que o implante tem que ser um tipo especial de implante, alguma coisa do tipo. Entendi. Mas assim, não é porque a pessoa perdeu todos os dentes, quanto mais dentes ela perdeu, mais difícil. Não, isso não. Novamente eu volto a falar, cada caso é um caso. É um caso, né? Isso, todos eles têm que ser estudados e planejados de acordo com... Quando a pessoa já retirou o dente faz bastante tempo e para fazer o implante, é demorado mais tempo, exige mais cuidados? Não, mas é assim, ó, quando a gente, qualquer um de nós, quando perde um dente, quem já perdeu um dente vai saber. Você pode perceber que fala, doutor, minha gengiva desceu. É o que a gente escuta. Não é a gengiva. O osso, quando a gente perde o dente ali, ele começa a ser reabsorvido. Certo. Tanto em altura quanto em espessura. Você vai vendo que a gengiva vai ficando mais fina. Então, assim, às vezes, dependendo da finura que está, impossibilita a fazer o implante, sem um enxerto, sem outro procedimento. Meu conselho, perdeu um dente, vai lá, reponha ele, faça uma prótese, faça um implante, faça qualquer outro tratamento, mas não deixe. Porque às vezes o pessoal fala, mas é um dente do fundo, não faz falta. Faz muita falta, faz muita diferença depois. Quanto mais tempo você deixa para resolver qualquer situação, pior fica. Pior fica assim, mais difícil fica a resolução do caso. E sem contar também, doutor, que aquele espaço que está aberto atrás vai desestabilizando os outros dentes. Não acontece isso? Sim, com certeza. Você perdeu um dente aqui no meio, os dentes do lado eles começam a entortar. O dente de cima começa a descer. Quando esses dentes começam a entortar, às vezes expõe um pedaço da raiz, começa a dar mais sensibilidade. Fica mais difícil de você higienizar um dente que está torto, então a probabilidade de dar cárie é maior, entre várias outras coisas. Por isso que eu sempre falo, melhor remédio é a prevenção. Tá certo. Né? Faça as visitas no seu dentista regularmente, que aí você não vai ter nenhum problema. Tá certo. Doutor, e o implante, o implante definitivo, ele requer manutenção? Com certeza. Ah, é, doutor? Com certeza. De quanto em quanto tempo? Manutenção assim, colocamos uma prótese, um dente ou outro, a gente já faz uma revisão agendada, eu já costumo fazer isso com os pacientes. Então, instalei a prótese hoje, daqui 6 meses volta para a gente ver como é que está. Vamos fazer uma radiografia de controle, vamos ver se a gengiva em volta não está inflamada, vamos ver como é que está. Importantíssimo ressaltar que assim, os pacientes falam, é prótese, eu não preciso mais escovar. Muito pelo contrário. Agora que você tem que ter um cuidado maior, já perdeu os seus dentes, tem que escovar, tem que manter aquela higienização boa. É definitivo, né, a prótese? Uma vez que o implante está ósseo integrado, ele vai ficar lá. Mas a prótese, ela pode ser que tenha um desgaste. Então pode ser que em alguns casos você tenha que refazer a prótese depois de alguns anos, 5, 10, 15 anos. Vai depender de como está. Mas assim, requer manutenção? Sim. Qual manutenção? Vai ao dentista. Pelo menos de ano em ano, ver se está tudo em ordem. No caso dos pacientes que colocaram uma prótese, um protocolo, né, que fazem 5 implantes, coloca tudo. Então assim, vai no dentista, a gente tira essa prótese, higieniza ela, né, vê como é que tá os implantes embaixo, faz uma radiografia, vê se está tudo em ordem no osso, vê se não tem nenhum problema e volta a prótese. Então assim, é uma manutenção que assim, ajuda você a evitar qualquer problema. Seja ela antes da prótese, depois da prótese, depois do implante, vá sempre no dentista. Depois que é feito o procedimento cirúrgico, as pessoas comentam que é ruim porque a pessoa não pode comer nada ou só pode tomar uma sopa leve, suco de frutas. Como que funciona? Geralmente, eu tenho uma listinha de instruções que eu passo para os pacientes no pós-operatório. Qualquer cirurgia que ele tenha feito, extraiu um terceiro molar, né, um dente do siso, fez um implante, fez vários implantes, eu sempre passo as mesmas recomendações. Eu passo uma dietinha
nos primeiros dias, uma dietinha mais líquida. Suco, vitamina, sopa, creme, um purezinho de batata, um feijãozinho amassado. Nada que exige muita força. Para quê? Às vezes a gente deu um pontinho ali na região para não ficar forçando, para evitar de doer, que às vezes a pessoa vai comer alguma coisa muito dura, pega ali, dói, às vezes solta um ponto. Então assim, uma dietinha mais suco, vitamina, sopa, creme e principalmente um sorvetinho. Eu recomendo fazer, claro que os que não tem diabetes nem nada, mas assim, um sorvetinho. Por quê? Aquele pote daqui bom, 2 litros, geladinho e cremosinho. Então eu sempre falo para os pacientes também não comer nada muito quente. Tudo de morno para frio, exatamente. Para quê? Para evitar o sangramento. Entendeu? Para não ficar nada sangrando depois. Mas assim, doutor, eu preciso comer só isso. Tem paciente que às vezes tirou um dente, foi bem tranquilo. Doutor, eu preciso comer só isso? Não. Se você estiver bem, quiser comer um arroz, feijão, alguma coisa, pode comer. Mas a gente sempre orienta para você ficar um pouquinho mais light depois da cirurgia, tudo para evitar problema. Tá certo, doutor. Bom, a gente vai novamente para mais um intervalo e depois a gente volta conhecendo um pouco mais do doutor Alexandre, onde ele estudou, onde ele fez a sua especialização e também falar um pouco da clínica Sevilha Odontologia, né? Já. E de volta com o programa Espaço Saúde e Bem-Estar, conversando hoje com o Dr. Alexandre Sevilha, que é um dos sócios proprietários da clínica e traz o seu nome, né, doutor? Com certeza, meu sobrenome, o nome do papai. Doutor, fala pra gente a sua formação acadêmica, onde foi? Eu sou aqui de Dourados, né? Estudei aqui, fiz até o colegial aqui, fui para fora, fiquei um tempo trabalhando, morando nos Estados Unidos. Aí depois eu fui lá para a cidade de Marília, eu me formei lá na Unimar, uma excelente faculdade, tive excelentes professores. Logo durante a faculdade eu comecei a me interessar por essa área de cirurgia. Então, desde o 2º ano de faculdade, todo dia de noite eu fazia curso de cirurgia com um grande professor, que é o professor Roberto Aur. Quero mandar um abraço para ele lá de São Paulo. Extremamente inteligente, ele me fez gostar da cirurgia. Então eu ficava no consultório dele, assim, na nossa profissão é uma coisa muito manual, tem que ter muita destreza manual, fazer isso. Além do conhecimento técnico, você tem que ter muita destreza. Então eu fiquei com ele auxiliando cirurgia atrás de cirurgia, para pegar gosto por isso. Então logo que eu saí da faculdade, eu já estava trabalhando com ele e eu fui logo fazer a especialização. Que aí eu fui fazer 2 especializações. Eu fiz tanto na parte de implantodontia, que é essa parte que a gente estava falando, que é a parte de cirurgia, de implantes, e na parte de periodontia. Periodontia é uma especialidade que o pessoal não conhece muito, mas é assim, pério é tudo que está ao redor do dente. Então trabalha com o ligamento que segura o dente, o osso que está em volta do dente, a gengiva, as fibras que estão ali, entendeu? Então a gente aprende a trabalhar muito com tecido, que ajuda muito a implantodontia, que complementa essas 2 áreas, né? Então assim, aí fiz as 2 especializações e aí como a família é daqui, né, meu pai e minha mãe são daqui, aí eu voltei para cá para montar a clínica, que é a Sevilha Odontologia Especializada, que para quem não conhece é uma clínica que atende todas as especialidades, né? A gente faz a parte de implante, a parte de periodontia, temos a parte de ortodontia, que é a parte de aparelho, dentística, restaurações, essas coisas, clareamento, odontopediatria, para quem tem os baixinhos. Então, assim, a gente atende de tudo lá. Não é só minha clínica. Eu que tomo conta da clínica, sou responsável técnico, mas assim, eu tenho comigo 6 profissionais especialistas também em cada área. Tem uma equipe maravilhosa, sempre pronta para atender todo mundo. Tá certo, doutor. E para quem acompanhou o programa e esteja precisando de uma dessas especialidades, a sua clínica está à disposição, né? Com certeza. Vou deixar o endereço para vocês, é na rua Firmino Vieira de Matos, 813. Se quiser dar um pulinho lá, vai conhecer a clínica, quer conversar comigo. Quiser marcar uma avaliação para conversar, para tirar mais dúvidas sobre o que a gente falou aqui ou quer planejar o seu tratamento, o telefone é o 3421-1430. 3421-1430.
E para você, que todo mundo tem Facebook hoje em dia, facebook.com/Sevilha Odontologia. Se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa, a gente responde por lá também. Eu gostaria que você deixasse para a gente, então, as considerações finais a respeito de tudo que nós falamos aqui sobre implante, uma palavra de incentivo para que as pessoas não tenham medo, porque dentista hoje é tudo diferente, né? Tudo moderno, não tem dor, não tem por que ter medo, né, doutor? Não, se esse é o problema, né? De maneira alguma, gente. Eu queria falar assim, de maneira geral, a implantodontia é uma coisa que está muito moderna, está muito avançada. Não tem por que ter medo. Ah, doutor, mas vai doer, eu ouvi dizer que vai doer. Não, fica calma, fica tranquila. É um tratamento simples, é um tratamento rápido, é um tratamento seguro de ser feito. Não tem por que ter esse medo. E é claro, fugindo um pouco da implantodontia, sem falar sobre a prevenção. Então, assim, prevenção, gente, é uma coisa importantíssima. A gente evita todo e qualquer problema no dentista se a gente tiver uma escovinha, uma pastinha de dente que a gente use todo dia lá, com certeza. Mas, sempre lembrando, você que quer, tá precisando, dá um pulo, quer fazer uma visita, quer tirar uma dúvida, dá um pulinho lá na clínica, lá na Sevilha Odontologia, e a gente vai estar conversando. A gente está das 8h30 até o meio-dia e da 1h30 até as 6h30, 7 horas que a gente fica aberto. E nos sábados também, das 8 ao meio-dia, a gente está lá, vai lá dar um pulinho, toma um café e a gente vai conversar. Aproveitar para mandar um abraço para minha família, né, para meu pai, minha mãe, minha irmã e para Camila também. Isso, para minha namorada, mandar um beijo para ela. Doutor, eu quero te agradecer imensamente por ter contribuído com a Sociedade de Dourados, que vai ter o privilégio, né, de acompanhar o nosso programa. Ele passa inédito no sábado, às 10 da manhã, mas ele reprisa durante toda a semana. E para quem vai acompanhar esse programa, com certeza vai ficar super satisfeito, porque o que nós conversamos aqui hoje é de interesse geral da população. Com certeza. Tudo essas perguntas que você preparou, na verdade, são as perguntas que são feitas para mim todo dia lá no consultório. Então, assim, agradeço o convite, muito feliz de estar aqui. E se quiser que a gente volte falando de outro tema, qualquer outro tema dentro da odontologia, estaremos aqui. Tá certo. O nosso programa vai ficando por aqui. Daqui a alguns dias a gente conversa novamente com o Dr. Alexandre, vai ter outros assuntos. Você que queira mandar uma pauta, uma sugestão de pauta para a gente, está passando aqui no rodapé o nosso e-mail, é só você enviar e com certeza nós vamos sempre acatar a sua sugestão. Obrigada mais uma vez, Dr. Alexandre, sucesso para você, para a sua clínica. Obrigado. E continue assistindo a TV Gran Dourados, o canal da família douranense.